Nesses 50 anos de vida, de trabalho, de reflexão, de pesquisas, de orientações, supervisões, atendimentos a famílias, a profissionais, pelo que eu já passei. Quando eu volto lá em Leo Kanner, em 1943, eu tenho que me lembrar que ainda entre 1908 e 1911, nós tivemos um psiquiatra de origem, de nascimento suíço, mas que fez a sua formação depois na Alemanha. Foi ele, Eugen Breuer, quem primeiro utilizou a terminologia autos, do grego, autismo. Mas ele não definiu. Foi então Leo Kanner, um psiquiatra, na verdade ele era pediatra, naquela época não existiam essas terminologias e diferenças, não era um médico formado na Áustria, de origem judia-alemã, nasceu na Ucrânia, e foi ele quem, pela primeira vez, não só usou a terminologia autismo, mas ele definiu o autismo infantil precoce. Fassion, meu professor, meu mestre, meu amigo, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo caminho que você me mostrou, e do qual eu nunca me arrependi de ter seguido, e espero que eu tenha seguido essa vereda como você imaginou que deveria ser, né? Eu espero que você tenha sempre orgulho de mim, porque eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu fui sua aluna, eu fui sua supervisionanda e continuo sendo sempre a sua aluna, a sua aprendiz. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Posteriormente, surgiram outras personalidades, como, por exemplo, Hans Asperger. Asperger é um austríaco, também fez medicina na época também de Leo Kanner, em que vai definir um grupo de meninos e meninas com algumas peculiaridades de encapsulamento, e naquela época nem usávamos essa terminologia Asperger, mas que tinham algumas peculiaridades, como por exemplo, começavam a falar antes do tempo, se desfraudam antes do tempo, com 3, 4 anos, 5 anos de idade já estão fazendo operações matemáticas extraordinárias, aprendem, inclusive, por si só, 1, 2, 3 línguas estrangeiras. Então são indivíduos que, por um lado, apresentam uma especialidade ou extraordinariedade acima do comum, mas em compensação traziam depois alguns atrasos no desenvolvimento do comportamento social, né, do vestir-se, do despir-se, não tanto despir-se e vestir-se, mas no contato social em geral. Portanto, passamos por tudo isto. Lembro-me na década de 60 do Andreas Rett, síndrome de Rett, cujas meninas, na verdade meninas, não é, apresentam um retardo mental bem mais invasivo, né, severo, e ao longo do tempo se encapsulam também, mas ainda mantêm um certo contato social e alguns rituais com mãos e com a deambulação, etc. Mas no rigor dos rigores, foi justamente a partir da década de 70, mais ou menos, é que a gente vai ouvir a terminologia transtornos invasivos do desenvolvimento, TID, TID. E durante ainda 2 décadas, tentávamos descrever, incluir o que nós entenderíamos por transtornos invasivos do desenvolvimento. Porque ultrapassava essa terminologia ao autismo tão somente, com outras atipicidades
que hoje nós denominamos, eu uso muito essa terminologia, de atipicidades correlatas. Não são expressivamente autismo, mas apresentam uma série de sintomas do autismo, mas essa série de sintomas do autismo não se caracterizam autos, do grego, o encapsulamento, mais dificuldades, mas aí vem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, por isso a gente tem aí as atipicidades correlatas. Mas já na década de 80 para 90, e entrando no finalzinho da década de 80 e 90, entendemos um pouco melhor e buscamos uma outra terminologia. Saímos do transtorno invasivo do desenvolvimento e entramos nos transtornos globais do desenvolvimento, TGD. Mas continuávamos ainda sem um entendimento claro, definido, porque é muito vasto isto. Pois é, esse movimento, essa coisa de modismo, e quando a gente escapa da ciência, quando a gente escapa do rigor metodológico, no entendimento de sermos não viralizar, mas sermos mais precisos neste entendimento, quando promulgado, então, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ou seja, o DSM-5, a quinta versão, juntamente com a Classificação Internacional de Doenças, CID-11, quando ela chega, a partir aí de 2009, promulgação 2010, 2011 no exterior, e no Brasil, claramente a partir de 2012, trouxemos então essa terminologia do espectro. Aí virou uma bagunça generalizada. Quem me acompanha, quem participa dos meus seminários, estudiosos desta área, sabem que eu sou uma pessoa que não uso a terminologia, por dois motivos. Um é histórico. A terminologia spectrum vem lá de Christopher Gilbert, chefe do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Universidade de Göteborg. Ele foi nomeado chefe desse Departamento de Psiquiatria em 1980, Göteborg, no sul da Suécia, a Universidade de Gotemburgo, no sul da Suécia. Ele mantinha uma ligação muito forte com duas grandes personalidades do autismo na Europa. Lorna Wink, lá na Inglaterra, e Uta Frith, na Alemanha, os três pesquisadores de renome lá na década de 70, 80, até a entrada da década de 90, e se estudavam muito, produziam muitos artigos. Christopher Gilbert tem mais de 800 publicações nessa área. E eles lá procuraram e chegaram a usar o nome, a terminologia spectrum. Só que tanto eles perceberam 2, 3 anos depois, como eu já naquela época, caramba, na década de 80, tinha terminado a minha graduação, estava já no Departamento de Psiquiatria Infanto-Juvenil da Universidade de Münster, fazendo meu doutorado, e já era professor assistente desse departamento, e eu acompanhava isso no dia a dia, já na década de 80, e eu fui procurar isso também no dicionário. A origem, a etiologia, etios, né? A origem, a semiótica, o entendimento, espectrum. Espectrum é algo que começa desse lado e a gente não sabe aonde que começa e termina desse lado aonde a gente também não sabe aonde que termina. Isso viralizou de tal forma que no nosso país, então, aí que a coisa abriu de vez. Hoje nós temos uma quantidade enorme de pessoas que estão com um diagnóstico de autismo. E eu entendo que isso não é o autismo. E sabem por quê? Os colegas, as pessoas que estão me ouvindo? Porque, na verdade, a gente precisa ir lá na semiótica, no entendimento. Há uma forte, clara diferença entre o encapsulamento, uma pessoa ter enorme dificuldade, impedimento entre o mundo interno e o contato com o mundo externo. Impedimento. E nós vamos encontrar uma outra quantidade de pessoas
que não tem esse impedimento, mas tem enormes dificuldades no contato social. E o meu entendimento, salvo o melhor juízo. É importante quem está me ouvindo, eu não sou dono de verdades. Eu não faço afirmativa de algo que ainda não temos decretado como conhecimento já finalizado. Portanto, comprovação. Os colegas que estão dentro do mundo da ciência nunca devem fazer afirmativos sobre o qual ainda não temos o conhecimento concreto, a prova. Então, eu estou falando em hipóteses. E o meu entendimento é que existe essa diferença entre o impedimento, então o autoencapsulamento, e dificuldades. Então eu tenho, aqui no Brasil, eu defendo isso, mas defendo como uma discussão acadêmica e não tem que ser, até porque eu também não tenho a comprovação. No Brasil todo, 99%, se assim disser, sempre afirma o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu digo, cuidado, você tem a prova? Como? Aonde está o disparo? Surge onde é o autismo? No hemisfério esquerdo? No hemisfério direito? Na hipófise? Não sabemos. Se a gente não sabe, não pode fazer afirmativa. Essa é a minha disputa, mas é uma disputa acadêmica. Não é que eu tenho razão. E sabe por quê? Porque eu entendo que se a gente fizer muita confusão, vai ter tanta gente no meio dessa coisa, são tantos diagnósticos de autismo que, no meu entendimento, é uma outra atipicidade, tem também que ser cuidado, mas você tem outras estratégias de condutas do que, por exemplo, o autos, do grego, o encapsulamento. As necessidades, as prioridades são diferentes de quem tem dificuldades no contato social. Até o prognóstico, até o desenvolvimento, são duas estradas diferentes. Então eu vejo, nesse mundo, nós estamos num período aí já uns 15 anos, numa confusão, e eu sinto muito, principalmente para os casos mais invasivos. Até porque esse entendimento que eu entendo que possa vir a ser equivocado, ocupa um espaço num mundo bem definido, entendo eu. E com isto, essa viralização, não é, nós preenchemos ainda as poucas vagas para o atendimento mais preciso, justamente desse mundo do transtorno autista, e aí, incluindo essa viralização, nós superestimamos. Nós não temos laboratórios, nós não temos consultórios, nós não temos clínicas, nós não temos residências protegidas para esse mundo. E, neste caso do espectro, necessariamente não precisa. Essas pessoas não precisam dessas estruturas mais definidas, mais intensivas, do qual eu defendo residências protegidas para os casos mais invasivos, quando esses casos são maiores do que a família, são maiores do que os consultórios, são maiores do que AMA, do que a PAI, do que a Pestalozzi. E isso tem me preocupado muito. Se eu puder dizer hoje, sim, no mundo de hoje, qual que é a minha maior preocupação? É esta. Tanto é que quem já me ouviu, quem já participou de um seminário comigo, não é? Sabe que eu defendo claramente não usar a terminologia espectro. Eu entendo que é transtorno autista. Entendo ser mais cartesiano. Eu sou Silvana Santos, sou psicóloga, analista do comportamento, e a minha graduação foi aqui em psicologia, foi na cidade de São João del Rei, que hoje é a UFSJ, na época era a antiga FUNREI, e foi ali que eu conheci o professor Faccion, né, como professor mesmo, dando uma matéria eletiva, que na época chamava-se Autismo e Outras Psicoses Infantis, né, e hoje nem
tem mais esse status, ainda bem, de psicose. Então, foi aí que eu tive o meu primeiro contato com autismo, né? A gente nunca tinha ouvido falar sobre esse diagnóstico, né, naquela época. A minha turma também era uma turma nova, né, na universidade, e Facyon era recém-chegado de Salvador, cidade que ele morou logo que chegou, retornou da Alemanha, né, porque era lá que ele morava até então. E o professor, ele causava um impacto muito grande nos alunos pela maneira, né, pela qual ele falava, e sempre vinha com muita prática, muito conhecimento, né, e o que me chamava a atenção era a paixão dele por essas pessoas, né, pelos autistas que ele tinha conhecido na Alemanha, com quem ele tinha trabalhado por mais de 23 anos, e retornando ao Brasil também, né, e me lembro de uma frase que ele me falou já nos corredores, né, da universidade, que até hoje eu me lembro disso, quando eu estou aí em meio aos meus trabalhos, né, com autistas, que ele falando, estude autismo, né, e na época eu nem lembro o que foi que eu respondi para ele, mas eu era uma das alunas e que me interessei, né, uma das poucas que se interessou por essa área, e aí então, logo em 1998, eu comecei a trabalhar com ele. Eu já tinha 2 anos de graduada em psicologia, e o Facyon tinha uma residência protegida, o que hoje é conhecido como residência protegida, recém-inaugurada, e que foi por uma demanda de familiares que não tinham mais aonde recorrer, né, para dar um tratamento digno aos seus filhos, que já tinham passado por diversas instituições, como a Paz, Pestalozzi, e essas instituições não sabiam mais o que fazer, uma vez que eram casos graves de autismo, intervenção tardia. Então, aqui em Minas a gente chama de meninos, né, mas já eram adultos. Então, já com o mais novo que chegou lá, ele tinha, assim, era acima de 19 anos, né? E aí, então, eu estava também precisando trabalhar, né? Não tinha encontrado nenhuma colocação, e fui numa entrevista com o Facyon. Na época, ele era reitor da universidade, né? E aí, então, uma amiga tinha pedido, né, essa entrevista com ele, então eu fui, e o Facyon, na verdade, não sabia quem era a pessoa que ia lá. Ele me conhecia, mas ele não estava ligando o nome à pessoa, né? E quando eu me encontrei com ele nas escadarias lá do Solar da Baronesa de São João del Rei, que era onde funcionava, né, a reitoria, ele estava descendo com a mãe de um dos meninos, olhou para mim e falou, ela vai ser psicóloga do seu filho, né? E aí, então, ele me deu essa missão, que foi o menino mais novo que ele recebeu nessa residência protegida, então eu tinha que ficar com ele o tempo todo que eu estava lá e passar todas as orientações para os funcionários, porque era um menino de 5 anos, né? E os outros que a gente tinha recebido, os que estavam lá eram todos mais velhos, então a gente tinha que se preocupar com a segurança dele também, porque era a única criança. E aí ele me falou, você tem 3 meses, né, para mandar esse menino de volta para casa. E aí, então, em 2 meses, né, ele retornou para casa, né, com o que foi proposto para ele, e aí, então, foi que o Facyon ficou satisfeito com o meu trabalho, e eu fui, então, contratada, né? E desde aí eu já não saí mais de perto do Facyon, né? Então, trabalhei para ele esse tempo todo na residência protegida. Depois ele abriu uma outra unidade que eu trabalhava também com ele. E depois, quando ele fundou também o Instituto Inapeia, né? Que começou a dar aulas em pós-graduação, curso de capacitação para cuidadores, né?
a Facion sempre me chamava para ir com ele também, e depois ministrei aulas, né, também nesses cursos sem a presença dele, e foram aí, então, há 30 anos, né, de convivência com o Facion. E uma pessoa, assim, que sempre foi o meu mestre, o meu professor, o que eu sei sobre autismo foi com ele que eu aprendi, né? A lapidar também muito, né? E a filtrar muito daquilo que a gente ouve, do que chega até a gente em relação a diagnóstico. O senhor é um grande conhecedor de diagnóstico diferencial, né? Ele, quando vinha aqui em São João, agora é mais difícil, né, a vinda dele, mas quando vinha aqui em São João, sempre tinha alguém procurando para consultar, né, para saber também de diagnóstico, e Facion, é claro, faz isso com muita maestria, né? Eu sou extremamente grata, né, a tudo que ele fez e que me possibilitou de seguir esse caminho, né? Porque quando eu cheguei lá na residência protegida, que eu fiquei muito encantada, né, com tudo que eu vi, e falei que é isso que eu quero. E é o que eu faço, né, há 26 anos, mas inspirada por ele. Facion tem um dom de tocar as pessoas, onde quer que ele vá, e de fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, nesse período que eu o acompanhei, eu vi o respeito dele, o carinho, né, dele também, para com as famílias dessas pessoas, né, em extremo sofrimento, e aos próprios meninos, meninas, né, que ele conhecia a todos pelo nome, filho de quem que era, em quais instituições já tinha passado, né? Então, assim, sabia detalhes bem íntimos mesmo dessas pessoas, né? E era algo assim muito bonito, né, de se ver. Uma cena também que me chama muito a atenção, era na mesma residência, porque às vezes o Facion viajava para dar palestras, cursos, porque ele nunca parou, né? Então, e aí chegava e ia lá para ver os meninos, ver o que estava acontecendo, fazer as reuniões clínicas, né? E é uma cena que era muito repetitiva, né? Era que quando ele, nesse último lugar, nós tínhamos uma casa, eram duas casas, onde em uma delas funcionava toda a parte ali da terapia, e os meninos tinham o acesso por uma escada, né? Por dentro mesmo, onde tinha televisão, os quartos, né? A piscina, onde era a casa provisória deles, né? Facion chegava ali, estivessem eles onde estivessem, todos se juntavam e rodeavam Facion, né? E ele conversava, e ele falava com todos, brincava, né? Então, era algo muito especial, e a gente via nos olhos daqueles meninos o respeito e a admiração, e o carinho também, né, que eles sentiam pelo Facion. E eu estou falando de autistas graves, né, que ali a maioria não vocalizava nada, né, eram somente os sons, e ali eles tinham altas conversas com o Facion, né, então isso era bonito demais de se ver. Eu espero que na minha carreira eu consiga ser pelo menos 1% do que o Facion é e do que ele significa para essas pessoas, né, ele não só como professor, como mestre, como supervisor, né? Facion fez não só diferença na vida dessas pessoas, eu tenho certeza, mas fez uma enorme diferença na minha vida.